Estamos de volta com Papo de Carreira. Tema de hoje, tá? Tema de hoje, empreendedorismo. Eu tô com ele aqui que é empresário, já vou revelar a empresa, vou revelar muita coisa. Mas além disso, ele é meu amigo pessoal, amigo de infância. Eu quero apresentar ele para vocês agora, tá? É o Éder Gonzaga da Cruz. Acertei? Acertou muito. O Wellington Fernandes dos Santos. Olha aí, tá vendo? É Cara, isso. Nos conhecemos há muito tempo, é um privilégio ter você como amigo e saber que sua carreira tá bem e nós estamos bem. Amém, amém. Meu irmão, vamos trocar uma ideia e eu me vejo num papel hoje de um incentivador, principalmente dessa turma que já me acompanha aqui no canal há um tempo, os meus alunos, tá? E você, para mim, sem demagogia nenhuma, você é um exemplo de superação, de sucesso, é alguém que conseguiu alcançar um patamar que não tinha nada a ver com a nossa realidade da infância, né? Porque hoje eu vou abrir o leque aqui, hoje eu vou contar uns negócios pra vocês que eles não botam fé. Cuidado. Vou falar. Barranco, vocês não sabem o que é isso. Barranco, vocês sabem o que é barranco? Você acha que eles sabem o que é barranco? Não sabe. Essa molecada que tá acessando a internet agora, não sabe. Não. Guerrinha de mamona, Jamais. não sabe. Fogueira, o que mais? Cara, Represa, não sabe o que é isso. carrinho de rolemã. Carrinho de rolemã quando chegou o asfalto, porque chegou... antes disso não tinha carrinho de rolemã. É verdade. Foi um privilégio. Foi uma inovação. Foi uma inovação, foi coisa diferente, tá? Então essas brincadeiras que eu acabei de comentar aqui, brincadeiras que nós brincamos, não que eu tô brincando, tô falando sério. Eu vivi isso com o Éder, com o irmão dele, com outros amigos também que nós tínhamos. E assim, uma infância simples, uma infância pobre, muito valiosa, muito rica ao mesmo tempo. Olha que paradoxal, né? Verdade. Uma infância pobre e rica ao mesmo tempo, porque nós tínhamos liberdade e oportunidade de vivenciar tanta coisa bacana, né? Sem dúvida. Eu acho que, inclusive, isso nos trouxe até aqui, né? Sim. Foram esses caminhos que nos trouxeram até aqui. Cara, eu fico muito feliz de estar perto de você aqui e saber que você e tantos outros amigos também estão bem. Que legal. Isso é o que mais importa, né? O que você estudou, cara? Eu fui para administração, você sabe disso, mas o entrevistado do Papo de Carreira aqui é você. Tá. Para que caminho que você foi? O que você escolheu? Você fez faculdade? Não fez? Tem muita gente que olha alguns empresários, né? E boa parte deles hoje no mercado, muitos abandonaram a faculdade no meio do caminho. Já nós vamos falar se tem alguma influência ou não. Fazer faculdade vai ajudar você a ser um grande empresário? Não vai? Mas que caminho que você seguiu aí academicamente falando? Então, eu fui para a área de farmácia e bioquímica, né? Me interessei. Farmácia e bioquímica. Farmácia e bioquímica. Meu primeiro interesse foi porque trabalhei muito tempo em drogaria, então achei que aquilo seria... E o que você fazia lá? Eu entrei de faxineiro para trabalhar nessa drogaria, né, cara? E aí eu fui construindo uma carreira lá, da faxina, reposição, balconista, caixa, e aí cheguei a gerente, né? Cheguei ao nível gerencial. Quanto tempo essa história? Cara, isso foram 7 anos de empresa. Drogaria São Paulo foi uma das primeiras, né? Vocês podem falar um nome? Pode, aqui pode tudo. Mas o que acontece? Quando eu trabalhei em drogaria, o grande cargo era a gerência, né? Então eu pensava, pô, nível gerencial vai ser o melhor para mim, vou trabalhar para isso. Trabalhei para ser gerente. Em determinado momento, quando me deparei com alguns impasses com alguns funcionários e até profissionais, farmacêutico no caso, a farmacêutica responsável me deu algumas puxão de orelha, né? Porque eu era gerente, ela era farmacêutica, e falou assim, olha, você não pode fazer isso, tem que fazer aquilo. Ela achava ruim, cara. E aí ela falou assim, eu vou falar para vocês e que sirva de exemplo, tá? Ela falou assim, olha, você aqui dentro é gerente, mas lá fora você não é nada. Eu sou farmacêutica. Lá fora eu continuo sendo farmacêutica. E aquilo me abriu o start. Falei assim, não, peraí. Então, o negócio é estudar, não é só fazer a carreira, né? Porque assim, tem a carreira que você vai construindo, angariando dentro de uma empresa. Mas talvez o mais importante, assim, ser o profissional. Né? Aquele bloco que ela deu serviu como impulso. Foi sim, isso? Sim, demais. Abriu tua mente. Aí eu não dormi, né, cara? Cheguei em casa e falei, pô, quer dizer então que eu sou... Te incomodou? Demais. Eu falei, quer dizer que eu sou um gerente, mas eu achava que eu era tudo, né? Eu sou o gerente. De repente ela me tira aquela roupa minha, assim, me deixa novo. Pô, você é um gerente aqui. Lá fora você não é nada.
E aí eu fui estudar, pedi o horário da madrugada, né? Saía de manhã, 6 horas da manhã, ia para a faculdade, terminava meio-dia, e dali ia para casa e... Vou só te cortar. Lógico que nós não vamos falar o nome dela, mas vamos dar um muito obrigado para ela, porque ela te ajudou. Já nós vamos chegar no final da história dele aqui, ó. É farmacêutica? Farmacêutica. Mas obrigado, viu? Nós viramos... Muito obrigado. Depois nós viramos amigos. Virou amigo? Então tá tudo certo. Mesmo assim, obrigado. Obrigado porque você ajudou ele. Talvez ele estaria lá como gerente ainda, né? Não menosprezando quem é gerente, mas vocês vão entendendo onde nós vamos chegar com essa história. Sim. Claro, nada contra os gerentes, tá? Não tem nada a ver. Sim. E aí, após todo esse impasse, comecei a estudar, gostei muito da área de farmácia bioquímica, né? E vi que a área era muito mais ampla do que apenas uma drogaria, apenas dispensar medicamento, né? Que era o que eu fazia na época. Consequentemente, após isso, fui trabalhando em diversos lugares, fazendo estágios. Consegui estágio, por exemplo, em manipulação, farmácia de manipulação, laboratório, que é o que eu atuo hoje. Perguntinha que não quer calar, estagiário sofre? Tá demais. Então continua a mesma coisa, pessoal. Estagiário sofre. Mas é bom porque aprende, né? Aprendi demais. Muito. É a oportunidade que a gente tem de se lançar no mercado, mas o que mais me ajudou a chegar até aqui, claro que é uma soma de fatores, mas o que mais me ajudou a maioria das vezes eu nunca me preocupei com quanto eu iria ganhar, ou que, sabe, eu sempre me preocupei, tem uma coisa para ser feita, vamos fazer da melhor forma possível. Tá. Né? E quando você aplica isso na tua vida, de que quando você tem uma situação para ser resolvida, seja lá qual for, não estou falando só de trabalho, tá? Isso é familiar, pode ser na sua casa, e de repente você precisa trocar um chuveiro, cara. Você sabe que lá você precisa pôr uma fita isolante, todo enroladinho e tal. Aí o cara pega uma fita crepe, enrola, vai dar ruim. Então, assim, tudo que eu fiz até hoje, desde faxineiro, eu sempre tentei ser o melhor. Então, se eu tinha que limpar a drogaria... Era a melhor limpeza. Se tinha aquele menininho que vomitou no chão da drogaria e eu tinha que chegar lá e limpar, eu fazia o melhor que eu podia, mesmo não sendo uma coisa tão boa de se fazer. Esse foi isso foi uma das coisas, isso é próprio meu, né, que me trouxe até aqui de fazer um bom trabalho, né? Depois quando você falar da minha empresa para a galera, eu vou pedir para vocês dar um Google e olha nossas referências lá, e você vai ter noção do que. E aí cabe aqui, você que está acompanhando e talvez, né, quer se tornar um empresário, essa visão que o Éder está passando aqui, a gente brinca, conversa de uma maneira descontraída, mas que fique claro para você que ter essa visão holística, ter a visão do todo, né, de quem está ali no chão de fábrica até o topo da empresa, até você assumir, te traz uma visão para você agregar valor para as profissões que vão rodear você, caso você queira ser um empresário, queira empreender, mas são lições que a gente vai tendo durante a vida. E não caia na ilusão de achar que faça o que você ama e você não vai precisar trabalhar. Não é bem por aí. Existem coisas ruins que você vai precisar fazer. Ruins no sentido de não gostar de fazer, mas precisa ser feito. Eu não gostava de limpar o vomito do menininho na farmácia. E tinha que fazer. Ponto. Acabou. Tem coisas que precisam ser feitas. E aí cabe falar aqui, né? Não adianta você sonhar e acreditar que, olha, faça tudo que você ama e não vai precisar trabalhar. Não é bem por aí. Você precisa aprender a fazer com amor aquilo que precisa ser feito. Ponto. E aí você vai aprendendo, crescendo, se desenvolvendo. Pelo que eu estou percebendo, então, você sofreu um incômodo, alguém tocou numa ferida que, pelo visto, você nunca tinha parado para pensar sobre aquilo. Você estava ali se achando gerentão e, de repente, ela falou, você é gerente aqui, mas lá fora você não é mais ninguém. Não gosta nenhuma. Aí, como é que fica? Mais ou menos por aí. Essa jornada de carreira seletista, ela teve um prazo, né? Teve. Quando é que teve um start para empreender? Assim, você se tornar um empreendedor? Nessas minhas andanças, né, de empresa para empresa de farmácia, eu acabei indo parar na Droga Raia. Eu vou contar esse fato para você porque é interessante. Quando eu me vi formado e na minha carreira, eu falei, bom, vou procurar um lugar
aonde eu esteja próximo de pessoas prósperas, para que eu também seja próspero. Isso é Só te cortando, você se formou em farmácia e bioquímica. farmácia e bioquímica. Isso. Quanto tempo de formação? Foram 4 anos e meio. 4 anos e 4 meio. anos e meio. E aí, nesse momento que eu cheguei na Droga Raia, né? Eu fui fazer uma entrevista, tinha um amigo que trabalhava lá, estudou comigo, me falou onde era a entrevista e eu fui. E fui muito animado e muito bem, sabe? Falei, agora é minha vez, agora eu vou crescer. Cheguei na Droga Raia, lá na base deles, e passei na entrevista, deu tudo certo, e a menina disse, olha, a vaga que tem é em Moema. Eu moro no fundo da Zona Leste. Savoy City. Fundo da Você Zona conhece Parque Savoy City? No término desse vídeo, você vai acessar Parque Savoy City, você vai ver que é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Eu no fundo da Zona Leste tinha que ir para Moema, ir para trabalhar pra caramba, porque era de domingo a domingo, drogaria é bem pesado. Mas eu falei, bom, é lá que tá o meu futuro, então é para lá que eu tenho que ir. E quando eu disse que eu queria a vaga, a menina disse que não ia me dar a vaga, porque era muito longe para mim, e falou, não, vai aparecer uma outra vaga mais próxima e eu encaixo para você. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, eu fui embora, cara. Com aquilo na cabeça, eu falei, pô, eu queria a vaga, né? Não era a distância que ia te impedir. Eu queria trabalhar. No final das contas, eu não dormi direito. No outro dia, eu acordei cedo e fui lá de novo. Aí a menina, não, eu quero a vaga. Não, mas, senhora, eu quero a vaga. Dá a vaga pra mim, eu tô te pedindo a vaga, eu preciso trabalhar. Ela, mas é longe, tá? Até entendi o jeito dela, que ela queria colocar, mas eu falei, não, mas eu quero a vaga. É longe, vai ser ruim pra mim, deixa que eu me viro. E eu entrei nessa vaga da Droga Raia, e assim, uma ótima empresa. Por curiosidade, Savoy City, Moema, quanto tempo? Com trânsito? Com trânsito. Cara, eu passava veneno demais. Eu demorava mais de 2 horas. Nossa. Mais de 2 horas. Pra ir, né? Você contar a E volta. pra voltar. 4 horas e meia. Isso se não tivesse um acidente, alguma coisa, eram horas perdidas aí no trânsito. Mas eu quis ir pra lá. Você me perguntou como eu comecei a empreender e aí é onde tudo inicia, né? Porque quando eu entrei na Raia, todo cliente que vinha, eu me decidi por conversar e conhecer a história de todos. Você vai falar que eu sou louco, mas eu me decidi. E realmente o pessoal achava que eu era louco. Porque eu ficava lá, ô, senhora fulana, tudo bom? O que a senhora faz? E aí as Era pessoas... quase como uma entrevista ali. Sempre. Aham. Sempre. Numa entrevista dessa, eu conheci o Dr. Philip Wolff, é meu amigo até hoje, que é o Pelé da embriologia, esse cara. E ele estava montando uma clínica médica, uma clínica que precisava de uma farmácia dentro da clínica. Eu fui visitar ele, marcamos isso tudo no balcão. Ele falou, ó, vai lá, me visita na minha clínica e a gente vê o que dá para fazer. Fui visitar, deu muito certo, fechei meu primeiro contrato autônomo, não era empresário ainda. Fiz meu primeiro contrato autônomo. Você não tinha nem um MEI. Não tinha nem MEI. Foi de boca ali. Contrato autônomo Tá. mesmo. Eu fiz um autônomo e na época dava para fazer dá ainda, né? CCM da prefeitura, não sei se eu vou falar. Sim. Só para emitir nota. E aí fiz e comecei a emitir nota e prestar o serviço para ele. Como eu disse que tudo que eu faço eu tenho que fazer o melhor, cara, montar a farmácia dele. A clínica dele não tinha documentação nenhuma, absolutamente nada. E eu falei, cara, me lasquei. Fechei um contrato com ele, acho que na época era 2.000 e pouco. Que pra você era bom. Pra mim era bom. Só que depois você foi ver o trabalho. Cara, eu fiquei com a drogaria e fazendo o trabalho dele 2 horas por dia. Nossa, quanto tempo isso? E quando eu me vi fazendo o trabalho dele, cara, eu pedi as contas da drogaria e fui fazer documentação. Montei um formato de trabalho, de documentação, de venda de documentação. Ele me indicou os amigos dele, comecei a empreender com os amigos dele. Em 1 ano eu tinha 10 clientes a R$3.000 por mês cada um. Você que me acompanha aqui, isso que ele está falando tem um nome. Chama networking, tá? Sim. Networking, anota aí. Essa rede de contato, de relacionamento. Ele iniciou isso, né? De uma maneira muito intuitiva, ele que faz, se dedica a fazer bem feito, e de repente conversando com um, conversando com outro, abrindo leque, oportunidades. Muitos de vocês que me acompanham aqui passam, né, por pessoas, só que não pergunta, não conversa, não dialoga, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite, vive um mundinho paralelo seu, você não consegue evoluir, você não consegue crescer. Grave isso aqui, ó, pessoas precisam de pessoas e pessoas precisam de Deus.
Só que você precisa ter tino para os negócios e ficar observando o que está acontecendo à sua volta. Eu fiz esse adendo porque muitas pessoas acham que é sorte, que é o acaso. Não é. Olha para a cara desse cara aqui e fala para ele que ele teve sorte, você vai tomar um couro dele, porque não foi sorte. Então as coisas vão se encaixando conforme você vai abrindo também um leque de oportunidade. Tem oportunidade que surge, são raríssimas. Raríssimas. Mas tem aquela que você cria e essa, ó, Dá trabalho. dá muito trabalho. Não, deu trabalho mesmo, porque eu tinha que sair da Zona Leste, viajar horas para chegar em Moema, trabalhar pra caramba e conversar pra caramba, porque eu tinha que... E não era só conversar, eu tinha que me tornar íntimo da pessoa, porque perguntar o que você faz, perguntar, né? É gerar uma confiança, Gerar não é isso? confiança. E realmente, você falou uma coisa intuitiva, porque ninguém me instruiu, eu não vi um vídeo do YouTube, eu não vi. Aquilo partiu de mim, eu falei, cara, eu preciso crescer e alguém vai me ajudar. Sabe quando você tem dentro de você, ainda alguém vai me ajudar? Eu cheguei nessa conclusão e fui. E realmente deu certo. Mas o mais legal é você conseguir empreender, isso é até legal você falar para o pessoal que está nos assistindo, que empreender dentro do que você já faz, talvez é o melhor caminho para se tornar um empresário. Porque quando eu comecei esse trabalho com o Dr. Philip, e nesse momento eu fazendo as documentações da clínica dele, porque ele não tinha nada, ele me enganou. Mas nem por isso eu abandonei e falei, não vou fazer porque ele combinou uma coisa e veio outra. Eu falei, eu vou entregar. Eu poderia ter falado assim, eu combinei 2.000 e pouco, era para fazer a forma, mas tem que fazer o documento da clínica inteira, então eu não vou fazer. Ou quero mais, quero isso, quero aquilo, e de repente ele desistir de você. Exatamente. Eu não estrangulei ele, eu não brigou. Não briguei, não quis nada a mais, fui muito gentil e falei, vamos fazer a documentação, cara. E ele falou, é sério isso? Eu falei, sério, vamos fazer a documentação. Quer dizer, eu dei um passo com ele, eu o ajudei, vamos dizer assim, teoricamente, e cara, ele deu 10 passos comigo, porque ele começou, me arrumou 9 clientes. Com 9 clientes eu tinha R$3.000 por mês, se são bom de conta, 30 mil. Eu já estava faturando aí, porque depois ele me aumentou um pouquinho, ficou 30 mil por mês eu ganhava. Que não tinha nada a ver com o que você recebia lá. Não, a farmácia eu ganhava 3 mil, você tirava os descontos, não sobrava muita coisa. E assim, não foi pelo dinheiro, não fui fazendo as coisas pelo dinheiro, eu gostava de trabalhar. Eu queria fazer as documentações nas clínicas. E quando eu me vi, eu estava fazendo, e o detalhe, todos esses contratos eram de 2 horas por dia. A maior parte do tempo eu fazia documentação de casa, sentado. E isso foi complexo para mim, tá? Porque assim, quem está acostumado, vocês estão assistindo, deve se identificar com a história. Quem está acostumado a trabalhar 8 horas todo dia, 1 hora de almoço, bater ponto, entrar e sair, e de repente você se vê ganhando dinheiro sem fazer muita coisa, é até meio perigoso. Porque você se pergunta, cara, e agora? Já passou por isso? Sim. Você já se pergunta, e agora? Você se tornou meio improdutivo, parece que você não está... Mas na verdade não. É a hora que você tem que colocar o pé no chão. Aí entra um outro ponto, aprender a administrar o dinheiro e o seu tempo. Porque agora eu tinha mais tempo, eu podia fazer mais dinheiro. Então, logo entrei para a parte do empreendedorismo. Bom, quando eu comecei com essa minha empresa de regulamentação sanitária, ganhar dinheiro, comecei a juntando meu dinheiro, eu regulamentei alguns laboratórios, me contrataram. Porque depois esse leque cresceu, tá? Esses 10 depois viraram uma multidão. Foi escalando. De empresas aí. Fui parar em laboratórios, adorei laboratório. Quando entrei no laboratório fiquei fascinado, falei, pô, isso aqui é muito bom, muito legal. Eu já tinha dinheiro que eu estava guardando e eu queria continuar empreendendo. Eu não achava que ali seria como é que eu posso dizer? Ali seria o fim da linha. Cheguei aqui, agora eu tô tranquilo. Então eu falei, vou agora empreender de uma outra forma, eu quero montar a minha empresa. Então você decidiu montar um laboratório, já que você já tinha toda a estrutura, já sabia como funcionava, né, para regulamentar, você montou o seu. Sim, inclusive já tinha clientes, já iniciei a empresa com clientes, né? Por isso que é muito importante você ir angariando o relacionamento com os parceiros. Montei o laboratório, né? E aí, com o passar do tempo, eu tinha a ideia de colocar essa coleta em casa. Sempre quis que as pessoas tivessem o exame dela em casa. Eu achava muito ruim ir até o laboratório, condução, tempo de espera. Eu comprei carro, adesivei, arrumei coletora e super feliz. E aí fui no meu cliente,
doutor, tem aqui carros para os seus clientes e tal. Ah, não quero não. Ninguém Então, deu bola pra ninguém deu ideia. bola. Eu tinha um carro, comecei a oferecer, ninguém queria. Falei, vou comprar o segundo carro, porque isso vai dar certo, a confiança fera, tanta que eu falei, vou comprar o segundo, ninguém queria. E chegou um ponto que chegou a pandemia, né? Chegou a pandemia. Chegou o susto para todo mundo, né? Infelizmente não foi uma coisa boa, mas a gente foi útil nesse momento, né? E aí, agora a sua ideia deu certo. Agora a sua ideia servia para alguém, né? Agora nós somos os melhores. Aí os médicos que não quiseram começaram a ligar. Eu sei que hoje nós estamos com nove carros, né, trabalhando, todos adesivados, com geladeira e tal. E a ideia deu certo com esse tipo de formato, né? E o mais legal é que, passado a pandemia, eu achei que isso iria acabar. Eu estava até preocupado, comprei um monte de carro que eu vou fazer, eu tenho que vender. Mas não, perdurou, o pessoal entendeu e hoje é uma realidade que funciona. Então, nós estamos falando da Smart Labs, né? É uma empresa que trabalha com os diagnósticos, né? Coletando as amostras, fazendo os exames na casa, no conforto das pessoas, para que elas não precisem se locomover até uma clínica, né? E você tem com precisão aí o resultado desses exames em tempo recorde também. Justamente. Só que parece tudo maravilhoso. Teve um momento aí que tu quebrou, não teve não? Eu acho que todo empresário, em algum momento, ele quebra. Inclusive, para quem está assistindo a gente, é bom ficar frisado, porque assim, vai ter um momento de dificuldade, tá? Você vai passar dificuldade, vai ser difícil, a gente quebrou. Com 2 anos, a empresa estava devendo mais de R$800 mil. E o coração, como é que fica? Cara, não dormia. Não dormia. Passava mal, não sabia o que fazer. Não me preocupava tanto comigo, mas sim com o número de funcionários que eu já tinha gerado. Porque, querendo ou não, são famílias que estão ali com você, né? É muito difícil. O ponto quebrar é muito difícil. Mas assim, com consciência, o dia que eu acordei cedo, dei 3 tapas na minha cara e falei assim, a culpa é minha. A culpa era minha, porque eu achava que era um funcionário que tinha trabalhado mal, gastava muito, e eu ficava nervoso, mas na verdade não, a culpa era minha. Então, houve um período de troca até de muitas pessoas da equipe. Consegui me reerguer em 5 meses após esses 3 tapas na minha cara, eu mesmo... Né, depois da queda, 5 meses para se reerguer. Com 5 meses a gente já estava guardando dinheiro. Show. A gente já tinha recuperado e já tinha chegado no nível 0 e subindo. Né? Talvez para ele isso já seja consciente hoje aqui, mas lá no olho do furacão eu tenho certeza que não, porque é tudo meio maluco acontecendo. O diferencial está no conhecimento. Você que me acompanha aqui, qualquer empresário que chegou onde o Éder chegou, né, que já tem o caminho a ser seguido, ele só precisa daquilo que ele já tem. É uma frase que eu falo sempre aqui. Se você está onde você está, é por aquilo que você sabe. Agora, se você não chegou no patamar que quer chegar, é porque você ainda não sabe. Ele pode ter quebrado, mas não tiraram dele o conhecimento, a bagagem, o network. Não. E isso fez reerguer e mais forte, né? Porque a Smart Lab, além da Smart Lab, tem uma série de outros produtos e serviços e empresas envolvidos com isso, demais, né? Hoje a gente tem farmácia de manipulação, clínicas médicas, né? Bastante diagnóstico, hoje um apoio diagnóstico enorme. Que a gente Quantos exames vocês realizam? A gente faz mais de 2.500 exames. Mais de 2.500 exames, você não tem ideia. É loucura, é doideira. Né? Isso, só para explicar, esses mais de 2.500 são os tipos de exames que a gente faz, sim, tá? Exames mês, a gente já quase beira 1 milhão, cara. Os exames que eu tô falando bem, porque vocês podem confundir isso. Os tipos de exames que eles fazem, 2.500 exames, mais de 2.500 exames. Agora, mensalmente, quantos exames são feitos? Quantidades beira 1 milhão. Beira 1 milhão de exames. Beira 1 milhão de exames. Muito forte, já é uma empresa forte. Eu tô falando aqui com um amigo pessoal, que eu tô feliz de estar aqui com ele, ao lado dele. Pude acompanhar a infância, na adolescência para a juventude nós nos distanciamos, né? Sim, sim. Cada um foi seguir sua vida. Aquela história de namorada. As namoradas vão aparecendo e a gente vai atrás das namoradas, né? Mas na fase adulta nós nos reencontramos e foi esse reencontro especial de estar aqui, trazer um empresário que eu conheço a história para que você também se inspire
e queira, né, deseje, acredite mais em você. Parece clichê falar essas coisas, mas não é. Você precisa aprender a acreditar em você, se reinventar. Eu vou deixar aqui embaixo um link para você conhecer um pouco desse universo que é a Smart Labs hoje, né, e que está expandindo, está em ascensão. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Éder, meu muito obrigado. Que Deus continue te abençoando ricamente, poderosamente. Amém. Eu tenho certeza que o trabalho que você faz hoje atinge milhares de famílias aí que estão sendo beneficiadas não só o emprego, mas também através dos exames, os resultados. Sim. Tem um propósito por trás disso e é isso que importa. Muito bom. Eu desejo o mesmo para você. Eu acho que fico muito feliz até onde você também está chegando. Esse canal maravilhoso aqui, eu acho que tem que ser dito, né? É uma coisa importante. Ajuda muitas pessoas, assim como a nossa empresa ajuda. O nosso propósito acho que foi encontrado, que é conseguir ajudar as pessoas. Né? Show, show. Lidere sua carreira hoje e sempre e vai empreender. Eu te aconselho, vai empreender. Você é muito maior do que isso que você está pensando que é, viu? E muitas pessoas serão beneficiadas através do seu empreendimento. Forte abraço, valeu!